Olha, no Você Precisa Saber de hoje, vamos falar sobre os cuidados com os pets nos dias quentes. Vimos que as temperaturas estão subindo, né? E a tendência é que o calor seja cada vez mais frequente. Afinal, o verão já está quase aí, né? E essas condições exigem cuidados não somente para nós humanos, mas para os animais também, porque eles sofrem com o calor. E aí, cabe aos tutores uma atenção com alimentação, horário dos passeios, hidratação e muito mais. Por isso, a gente está aqui com a médica veterinária Tuane Rosa, para ela nos ajudar a entendermos essas questões. Boa tarde, Tuane, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Grazi, obrigada. Tuane, assim, ó, a gente já quer saber de cara, né? Quais são os animaizinhos que mais sofrem com esse calor? Grazi, os mais afetados são aqueles cachorrinhos que a gente fala, como tem um focinho curto, os braquicefálicos. Quem? Principalmente pugs e bulldogs. São os cães que mais sofrem. Então, a gente precisa sempre pensar que a forma dos cães trocarem calor é pela respiração, não pela pele, como a gente. Então, esses que têm o narizinho mais achatado e sofrem mais com a parte respiratória, eles acabam sendo mais afetados. Muito bem. A gente costuma passear com os animaizinhos. Isso, inclusive, é recomendado, né? Fazer aquele passeio. Só que nesses dias de mais calor, tem algum tipo de cuidado? Tem horário específico? Tem que levar água? Não tem? Quais são as dicas para a gente não prejudicar eles no momento que deveria ser justamente para a saúde deles? Exato. A principal dica é evitar os horários mais quentes do dia. Então, passeios no início da manhã e no final da tarde. Principalmente aquelas pessoas que só têm o horário de almoço como opção para conseguir passear, a gente recomenda o quê? Sempre locais com sombra, frescos, arejados, como parques, locais mais abertos, então nunca no asfalto quente ou qualquer lugar que pode realmente causar um desconforto muito grave por conta do calor. E água sempre antes, durante o passeio, mesma coisa que pra gente, tem que se manter hidratado durante todo o verão. Muito bem. A gente sabe, né, que tem que ficar sempre atento a alguns sinais. Quais seriam os principais, assim, que chamam a atenção e que o tutor deve ficar atento de fato? O principal sinal que começa a acontecer do desconforto respiratório por conta do calor é o animal ficar ofegante. Então, aquela respiração que está muito forçada, muito pesada, ela precisa chamar atenção, principalmente nesses cães de narizinho curto. Outra coisa, o animal fica às vezes mais quietinho, começar a se recusar a caminhar, começar a ficar com um estado às vezes como um pouquinho tonto. Mesma coisa também como se fosse pra gente desmaiando de calor. Então, esse momento, a pessoa tem que ter a consciência de que ela tem que interromper o passeio, colocar o animal num lugar fresco, com sombra, oferecer água e, se realmente o animal não melhorar, levar para um centro veterinário. Ah, muito bem. Outro cuidado que também a gente tem, né, eu pelo menos faço com os meus, é dar aqueles alimentos congelados. Então, assim, a gente congela frutinha, congela legumes, até faz gelinho mesmo. Isso é legal e que tipo de alimentos que podem ser de fato congelados para a gente oferecer a eles? É legal, sim. A gente, inclusive, pode colocar gelo na água para estimular o consumo de água, então é super recomendado. E a questão de congelar frutas. A gente pode congelar banana, a gente pode congelar mamão. A gente tem que ter cuidado o quê? Com os alimentos não recomendados, principalmente uva passa, ameixa, abacate. Então, esses alimentos a gente não pode oferecer. Outra estratégia que é muito legal é tentar congelar os alimentos úmidos, como o sachê ou os alimentos em lata. Então, a gente pode fazer gelinho desses próprios alimentos que são próprios para animais e ofertar dessa forma, que também estimula muito o consumo tanto daquele alimento, da água e diminui o calor. Muito bem, a gente sabe que tem vários cãezinhos aí bem peludos, né? O meu mesmo tem o pelo que arrasta pelo chão. Eu não sei se ele passa calor ou não, mas é recomendado tosar? A tosa é específica para alguma raça? Como é que é? Depende da raça, exatamente. Então, tem raças que podem se beneficiar da tosa, porém outras não. E geralmente são as que a gente acha que mais vão se beneficiar, são as que não podem tosar. Por quê? Como eu comentei antes, a troca de calor do cão não é pela pele, é pela respiração. Então, raças como, por exemplo, o Spitz alemão, o Chow Chow, que tem aquele pelo bem denso, a gente precisa pensar que a pelagem é uma proteção térmica, tanto contra o frio quanto contra o calor. Então, sempre que a gente tiver dúvida de se o meu animal pode ser tosado ou não, o ideal é que a gente converse com alguém especializado na parte de tosa, de banho, para que siga a recomendação. Mas a gente tem que ter cuidado com essa parte também. Muito bem, aí a doutora Tuane, então, ajudando a gente a entender como cuidar melhor dos nossos pets nesse calor. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada, eu que agradeço. Grazi. Pelos esclarecimentos.